Olá, tudo bem? Dr. Renato Ritchie por aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imunidade e alimentos. Para começar, vamos ser sinceros. Estamos todos mais interessados do que nunca em reforçar a nossa imunidade, não é mesmo? Agora, seja para evitar um resfriado comum e a gripe de inverno ou nos proteger contra doenças autoimunes, que aliás estão aumentando a cada dia que passa, ou até mesmo para sobreviver a uma pandemia global, a gente quer o quê? A gente quer defesas fortes. Agora você me pergunta, doutor, mas como é que eu posso aumentar a minha imunidade? E eu digo para você uma coisa, essa é provavelmente uma das 5 principais perguntas que os meus pacientes me fazem. E já vou dar um spoiler, hein? Na verdade, a gente não quer imunidade aumentada. Porque se o nosso sistema imunológico estiver hiperativo, isso pode levar a condições como doenças autoimunes. Eu vou explicar isso já já. As manchetes das notícias estão sempre proclamando o superalimento ou o super suplemento que finalmente nos dará essa tal superimunidade. Mas o que a gente não ouve com bastante frequência é que esta imunidade é alimentada pelo intestino. Um impressionante 70% de nossas células imunológicas residem realmente lá no intestino, ao lado de nosso microbioma intestinal. Ah, e tem mais. Em vez de ficarem sentados, ignorando-se grosseiramente, eles estão em constante comunicação. Microbioma conversa com as células da imunidade e vice-versa. O microbioma intestinal assume um papel de paizão, porque ele vai treinando as nossas células imunológicas desde o nosso nascimento. Os micróbios ensinam ao nosso sistema imunológico o que vale a pena reagir, como micróbios causadores de doenças, e o que é seguro, como, por exemplo, as proteínas encontradas em certos alimentos. Sem o nosso microbioma intestinal, nossa imunidade seria bastante ineficiente. Pense em uma situação de atleta amador versus um atleta de elite. Eu sei quem eu prefiro ter do meu lado. Portanto, uma das melhores maneiras de apoiar a nossa imunidade é apoiando o nosso microbioma intestinal, mantendo-o saudável, mantendo nossa dieta diversificada e baseada muito em vegetais. Por outro lado, se não tivermos isso, teremos um microbioma intestinal provavelmente perturbado e um sistema imunológico mal treinado que reage exageradamente a espectadores inocentes, o que vai gerar alergias e condições autoimunes, e reagindo muito pouco aos verdadeiros culpados, os vírus causadores de resfriados e gripes, por exemplo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre condições autoimunes. Existem quase uma centena de condições autoimunes diferentes, onde o sistema imunológico acaba se voltando contra si mesmo. E embora ainda tenhamos muito a aprender, parece haver 3 fatores principais que determinam se você se enquadra nos 5 a 8% das pessoas diagnosticadas com uma doença autoimune. O primeiro fator seria a genética. A gente não pode mudar isso. Diga obrigado a papai e mamãe. O nosso ambiente, que é aquilo onde nós vivemos, a poluição, o estilo de vida. E, por fim, o nosso microbioma intestinal, o player, o jogador recém-reconhecido. A nossa compreensão do papel exato de nosso microbioma intestinal ainda está em sua infância, mas a pesquisa é fascinante. A redução da diversidade do microbioma intestinal foi observada em uma série de condições autoimunes, como mencionei agora há pouco. Mas esse tipo de pesquisa apenas demonstra que há uma associação entre os dois, ao invés de um efeito causal, né? Agora, a primeira pista real de que o microbioma disbiótico desempenha um papel causal nas respostas autoimunes foi originalmente encontrada em estudos com camundongos. Camundongos livres de micróbios, ou seja, nascidos em um ambiente estéril e, portanto, não têm um microbioma intestinal, demonstraram que estavam protegidos contra o desenvolvimento de condições autoimunes. Estudos posteriores mostraram que o transplante do microbioma disbiótico de pessoas com doenças autoimunes em camundongos saudáveis
É isso mesmo, um transplante de cocô, também conhecido como transplante de microbiota fecal. Poderia desencadear a autoimunidade, onde o sistema imunológico passa a atacar a si mesmo. Essa descoberta foi traduzida em estudos humanos em estágio inicial que indicaram que em algumas pessoas, o transplante de microbiota fecal poderia ser usado para reverter uma colite ulcerativa, que é um tipo de doença inflamatória intestinal que envolve a ativação autoimune. Vamos falar um pouco também da defesa viral. Em termos de defesa contra vírus, já há evidências bastante convincentes de que alterar o nosso microbioma intestinal, a nossa resistência aumenta, principalmente quando se trata de resfriados e gripes comuns, né? Em 2015, houve uma revisão conduzida por uma rede global independente de pesquisadores, conhecidas como Cochrane, na qual eles analisaram todos os ensaios clínicos de probióticos para as infecções das vias aéreas superiores agudas. Eles descobriram que probióticos específicos podem reduzir o número de pessoas que recebem uma infecção de vias aéreas superiores em 47%, além de reduzir a duração de um episódio em quase 2 dias, se o obtiverem em comparação com o placebo. Isso quer dizer o quê? Indica que ao dar um impulso no seu microbioma intestinal, você também aumenta a sua resistência ao resfriado e à gripe. E esse vírus? Se alguma vez houve prova de que estávamos vivendo em um mundo microbiano, tanto por dentro quanto por fora, ele veio na forma de Covid-19. A pesquisa mostrou que algumas pessoas que contraíram o vírus tiveram níveis reduzidos de bactérias benéficas e que o seu microbioma intestinal poderia prever quem tinha mais probabilidade de ficar gravemente doente. Gente, isso é muito maluco. Outro pequeno estudo inicial mostrou que um probiótico específico de várias cepas, quando adicionado ao atendimento médico padrão, reduziu o risco das pessoas de desenvolver a insuficiência respiratória em comparação com aquelas que haviam recebido apenas o tratamento padrão. Esse probiótico, em particular, ainda não está comercialmente disponível, mas vamos cruzar os nossos dedos para que isso mude à medida em que as evidências aumentam. Os seguintes alimentos são cheios dos principais nutrientes e fitoquímicos que podem nutrir seu sistema imunológico, com vitaminas A, D, C, E, B6, B12, folato, os elementos como cobre, ferro, zinco, selênio, alguns flavonoides, fibra, alicina, ômega 3 e curcumina. Temos então as nozes, o alho, cogumelos expostos ao sol. Para a vitamina D extra, deixe esses cogumelos no parapeito da janela para absorver um pouco de luz solar. O tofu firme, cenouras, laranjas, sementes de chia, cúrcuma e brócolis. Então, como pudemos verificar, temos sim condições de aprimorar nossas defesas orgânicas de uma maneira simples e acessível a todos. Sim, suplementar ajuda, mas criar a consciência de que um estilo de vida saudável inclui uma alimentação embasada em uma dieta com comida de verdade, isso faz muita diferença. Pense a respeito, olhe pela janela do tempo e lembre-se que nossos antepassados recentes, nossos avós e bisavós, viviam muito melhor do que os dias atuais. A incidência de doenças autoimunes, doenças degenerativas, neurodegenerativas também, e até mesmo o câncer, estão fora de controle. E isso não era assim com esses nossos antecessores. Mas me conta aí, gostou do tema de hoje? Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você julga importante de estar recebendo essa informação, de estar precisando dessa informação. Acompanhe o canal. Clique no sininho de notificações e compartilhe com quem você quiser. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.